Ok. Nesse novo capítulo, nós vamos estudar a rotação de corpos externos, em particular um corpo rígido. Tá? Até agora, nós estudamos a translação dos corpos, né? Em princípio, de uma partícula de um sistema de partículas. Então, qual a diferença entre uma coisa e outra? Na translação e na rotação, o que é isso? Né? Veja bem, na rotação, ou melhor, primeiro, na translação, você tem uma mudança de posição das partículas, ou do corpo, como que é. Mudança de posição. Na rotação, você tem uma mudança de orientação. Então, se você orienta um corpo para uma certa direção, e depois você muda essa direção, então você pode ter uma rotação. Tá certo? E vamos definir primeiro. Nesse primeiro capítulo, nós vamos começar com cinemática da rotação, ou seja, nós vamos estudar apenas a cinemática, ou seja, nós não vamos nos preocupar com o que provocou a rotação. Nós vamos estudar já o corpo em rotação. Então a gente vai descrever matematicamente a rotação, tá? Daquele corpo. Ou geometricamente, como que mais tarde, no outro capítulo, nós vamos estudar a dinâmica da rotação. Aí sim, nós vamos nos preocupar com o que provocou aquela rotação. Né? Então, se por exemplo, você vai estudar uma roda de uma bicicleta, né? Então, você vai olhar o movimento de rotação dessa roda, né? Então, você descreve apenas o movimento de rotação. Mas se você estiver preocupado com a dinâmica desse movimento, você vai se preocupar com o que provocou a rotação. O que foi que fez aquela roda girar? Pega um carro, né? Quando a roda estiver girando, você estuda aquela roda girando. Sem se preocupar com o que está dando aquela causa ao movimento. Quando você olha para a dinâmica, você diz, olha, peraí, eu quero saber o que está fazendo aquela roda girar. Está entendendo? Então essa é o que a gente vai ver no capítulo, na cinemática da rotação e na dinâmica da rotação. Em particular, nós vamos estudar o cinemática da rotação de um corpo, vamos abreviar assim, de um corpo rígido. Agora veja bem, poderíamos estudar a cinemática de um corpo qualquer, obviamente. Né? Mas é um estudo um pouquinho mais avançado do que o que a gente pode fazer agora nesse curso. Então, nesse curso, nós vamos nos contentar apenas com corpos rígidos, tá certo? Não corpos que se deformam. Então, num outro curso, se pode estudar isso. É um movimento um pouco mais complicado. Tá? Então veja bem, digamos que você tem aqui um corpo extenso e tal. Quando é que você diz, aqui esse corpo certamente é formado de partículas clássicas, está vendo? Então quando é que você diz que esse corpo é rígido? Isso aqui é uma mesa, né? Formada de partículas. Será que a mesa é um corpo rígido? Pode. Vá para uma partícula e observe todas as outras partículas, não sei nessa, eu sou observador. Observe todas as outras partículas. Então, se essas outras partículas estiverem
em repouso com relação a mim. E isso acontecer para cada uma que eu for, ou seja, o movimento relativo das partículas não existe. Então, eu posso dizer que isso é um corpo rígido. Então, as partículas estão fixas, uma com relação à outra. Tá certo? Entenderam? Então, se eu for aqui, olhar para as outras, está tudo fixo. E assim por diante. Então, eu digo que isso é um corpo rígido. Certamente que isso é uma aproximação. Tá? Porque se você vê constantemente num ambiente, né, se não tiver controle, né, da temperatura, por exemplo, essas partículas, certamente elas se movem um pouquinho. Se você olhar no nível microscópico, muito mais. Tá certo? Então, com uma boa aproximação, a gente pode estudar os corpos rígidos. Mas isso é uma coisa que realmente facilita o movimento de rotação. Porque se você orientar o corpo rígido, então qualquer partícula que você tiver aqui, você pode, uma está fixa com relação à outra, então você pode estudar mais facilmente esse movimento de rotação. Né? Porque se as partículas, se o corpo deformasse, o que aconteceria com as partículas? Uma hora estaria aqui, a outra você não sabe. Você tem que dar a deformação para saber. Então, se você orienta assim, então essa partícula você sabe que está aqui. Mas se ela se deformar com o tempo, ela poderia não estar mais aqui. Então, como é que você ia saber o ângulo que ela faria quando eu girasse esse corpo daqui para cá? Não é? Eu tenho que dar a deformação. Mas não é nosso caso. Nosso caso é mais simples. Quer dizer, essa partícula aqui, ela está aqui, vai ficar aqui. Essa está aqui, vai ficar aqui. Está entendendo? Então, quando eu disser, você girou o corpo de um ângulo θ, então, você sabe que todas as partículas vão girar nesse ângulo θ. Não é só um grupo de partículas que gira e outro não. Tem uma deformação, isso acontece. Estão entendendo? Então é bom a gente esclarecer um pouquinho isso no começo. Outra coisa também interessante é um teorema, né, mostrado há uns séculos atrás por Euler, que se chama o Teorema de Euler. Então, o Teorema de Euler, o Teorema de Geometria, também você pode aplicar a álgebra linear, aí também, com as matrizes de rotação, matrizes ortogonais, etc. E formar o que a gente chama de grupo de rotação. Mas não vamos tão além. Vamos só ficar com a ideia de Euler, que diz o seguinte, que quando você estabelece uma mudança de orientação no corpo rígido, seria equivalente a você girar o corpo em torno de um eixo. Tá? Então a rotação ela pode ser descrita em torno de um eixo. Então, olha, foi que observou isso. Tá? Esse detalhe. Então, se vocês quiserem, depois a gente pode pensar em ver a prova disso. Tá? Então, tem uma prova matemática, geométrica, mostrando exatamente esse resultado. Tá? Quer dizer, na rotação, tu tem o quê? Uma equivalência entre mudança de orientação descrita através do movimento de rotação através de um eixo. A gente chama eixo de rotação. Tá certo? Muito bem. Então isso chama-se o Teorema de Euler.
Agora imagine o seguinte, imagina um corpo rígido, e como eu falei para vocês, quer dizer, imagina aqui um corpo, né, e tridimensional, certo? E aí você põe aqui uns eixos. Você põe aqui uns eixos, um eixo cartesiano, retangular. E aí você fixa um ponto. Fixa um ponto do corpo. Eu poderia fixar qualquer ponto. Ele é equivalente. Por quê? Porque o corpo é rígido. Não é? Então eu posso fazer o seguinte. Aqui. Quando eu puxar para cá, né? Você veja que aqui eu posso, digamos, com relação a esse eixo, eu posso girar esse corpo de um ângulo θ. Então esse giro, essa rotação, né? Rotação, giro, tanto faz, né? Ele é equivalente para qualquer ponto que você pegue. Concorda comigo? Por quê? Porque se eu tiver aqui, se eu tiver por aqui, o que vai acontecer? Esses pontos vão sentir essa mudança de orientação, igual a esse ponto aqui. Ele, digamos, estava aqui, passou para cá, tá bom? Antes ele estava aqui, alinhado com esse eixo, depois passou para cá. Esse aqui vai girar o mesmo ângulo que esse. Então é equivalente você pegar qualquer ponto para estudar. Tá? E ver como é que você se movimenta em termos da rotação. Então vamos fazer uma coisa assim mais simples. Eu diria que, digamos, esse ponto pudesse estar num plano. Eu não posso escolher qualquer um, né? Não é equivalente para girar. Pronto. Então, eu posso escolher um plano. Então, digamos que eu tenho um plano aqui. O corpo está num plano. Que plano é esse? Vamos pensar assim. Aqui, você tem aqui o eixo Z, furando aqui o quadro. Aqui, você tem o eixo Y, e aqui você tem o eixo X. Né? Podemos fazer isso? Não pode? E agora eu escolho um ponto do corpo rígido. Isso aqui é o corpo rígido. Lembra que isso aqui é um corpo. Eu estou só projetando ele aqui no quadro. Então, você tem aqui um corpo rígido que está repousando no plano XY. E o EZ está aqui. Só que eu fiz isso para você ver. Não é? O teu plano aqui. O plano é esse. Um Z aqui. YX. Aí o que, vai acontecer? Eu estou fazendo isso. Tá? O Z está aqui. Que é esse, representa essa coisinha furada. E o Y e X estão aqui. Ok? O ponto é aqui. Você pode ligar esse ponto aqui por isso. E vamos fazer o seguinte. Ele muda de orientação. Digamos, φ. Ok. Então, o corpo deu um giro de um ângulo φ. Todos os outros pontos vão girar φ, tá? O corpo rígido. Isso é um corpo rígido. Esse é um corpo rígido. Então, eles vão girar isso.
Isso significa dizer que ele vai girar no plano, ele vai girar uma curva. Que curva vai ser? Uma circunferência. Concorda comigo? Então esse ponto aqui, ele está girando, quando ele completar uma volta, ele dá uma circunferência. Concorda? Então isso aqui, ó, é uma circunferência, digamos, um arco de circunferência. Tá? Isso aqui é um arco de circunferência. Então vejam bem, vamos medir esse ângulo. Vamos medir esse ângulo. Vamos medir o ângulo φ e colocar uma unidade chamada radiano. Um radiano, vocês devem lembrar, é o quê? É quando esse S aqui, que é o arco de circunferência, é exatamente igual a esse raio. Estão lembrados? Ó, aqui está uma circunferência. Aqui está o raio da circunferência. Aqui está um ângulo. E aqui está o meu arco S. Então, R, φ, S. Qual é a relação entre S, φ e R para você ter um radiano? Quando você esticar esse S aqui, isso aqui é S. Vamos dizer que S é exatamente o tamanho do raio. Quando você tiver isso, você tem que esse ângulo aqui é igual a quantos radianos? Φ, 1 radiano. É por isso que você diz, olha, a circunferência toda tem 2π radianos. Por quê? Porque a circunferência, o perímetro dela é igual a quanto? 2π vezes o raio, não é isso? Mas o raio não é um radiano, então você tem 2π radiano. Tá certo? Então a circunferência completa, você tem 2π radiano. Então um radiano é exatamente essa ideia, né? Quando você tem um radiano. Ok. Então veja, se você não tiver um radiano, tiver um outro ângulo qualquer, tiver mais, se esse arco aqui for, digamos, maior, veja, tem uma relação entre S, R e φ, né? Então veja, S, se aí você tem o ângulo em radiano, o que vai acontecer qual é a relação entre φ, R e S? Φ, R e S. Veja, se você tem um radiano para φ, você tem S sobre R. Isso aqui tem que dar um radiano, né? S sobre R para você ter um radiano, correto? S sobre R tem que dar um radiano, porque S é igual a R. Mas quando S não for igual a R, só é você multiplicar isso aqui pelo ângulo qualquer φ. Não é? Então você vai ter S é igual aqui a R φ. Então se você tem um ângulo qualquer em radianos, o valor de S, o comprimento aqui, ó, do arco, vai ser R φ. Agora faça o seguinte, aqui você está com esse ponto saindo daqui e indo para cá.
Você percorreu S. Tá bom? Então, associado aqui, um ângulo central, medido em radianos, a gente colocou como sendo φ. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Φ, ele vai depender do tempo. Então, para cada tempo, tu tens um φ. Correto? Você está mudando a orientação, então você vai, para cada tempo, você pode associar uma função do tipo φ de t. Correto? Não é? Verdade? Então, se você tem uma função φ como sendo φ de t, você pode ter a variação de φ. Então você pode variar a orientação, a rotação. Então você vai ter dφ dt com relação ao tempo. Você varia φ com o tempo. Isso lhe dá o que a gente chama de velocidade angular. Né? Por isso chama-se velocidade angular, que é uma função do tempo também. Então isso aqui nada mais é do que a velocidade, a gente chama de velocidade angular, em termos da rotação, né, do corpo rígido. Muito bem. Essa função agora, esse ômega, ele vai ser um ômega de t também, né? Porque eu tenho uma variação, mas essa variação ela depende do tempo. Então, num tempo você tem uma variação, no outro tempo você tem outra variação. De quem? Do ângulo φ. Então, certamente, você pode ter a variação da variação, né? Isso aqui já é uma variação. Então, você pode ter o d ômega dt. E aí você pode ter aqui um alfa. Eu chamo isso de aceleração angular. Tá certo? Então, aceleração angular e velocidade angular e nossa função do tempo. Certo? Então, estou aqui com o corpo rígido, marco um ponto, posso marcar qualquer um dos pontos das partículas que estão ali. Marco um ponto, ele vai dar um giro. Girou, percorreu um ângulo. Esse ângulo depende do tempo. Certo? Então, você pode variar esse ângulo. Então, você tem uma variação, que é a velocidade angular. Depois você varia de novo, tem aceleração. Certo? Tá certo isso? Isso se chama aceleração angular. Claro que você pode ter isso discretamente. Quer dizer, você pode ter uma velocidade angular como o delta φ e delta t. Depois passar um limite, que é isso que eu fiz aqui, já de cara. Mas essas variações elas podem ser discretas, em vez de ser contínuas, né, infinitesimais. Correto isso? Eu estou já colocando a variação infinitesimal, que é uma coisa mais global. Tá? E abrange a outra. Basta você passar um limite. Bom, isso aqui você tem, tá? Obviamente, alfa sendo d ômega dt. Quem é ômega? Né, dφ dt. Então vai ser, por isso que eu falei, uma segunda variação com relação ao tempo do φ. Tá? Ok? Muito bem. Essa é a aceleração. Claro, você agora, você pode ter a alfa como uma função do tempo também, né? Não é verdade? Porque se essa é a função do tempo, essa é a função do, essa é a função do tempo, ômega é a função do tempo, agora alfa é a função
precisa continuar. Isso é uma coisa que vem das equações diferenciais, lá baseado nas leis de Newton, né? Você tem a lei 2 de Newton. Então lá você lembra que você tendo aceleração, você não precisa de mais uma função, de uma variação, para determinar, digamos, o φ. Para determinar o φ, você tem que, digamos, a gente chama de integrar duas vezes. Então você tem que ter primeiro integral, segundo integral, para chegar aqui, entendeu? Eu tenho φ, consigo a velocidade. Tendo a velocidade, eu consigo a aceleração. Agora, tendo a aceleração, como é que eu consigo φ? Basta caminhar de forma inversa aqui. A gente chama primeiro integral, é essa, depois segundo integral. Tá certo. Mas aí nós nos deparamos, lembrando do movimento de translação, lá no caso do newtoniano, a gente se depara com dificuldades de realizar esse caminho inverso, ou seja, de integrar. Por quê? Porque essas funções aqui, elas podem ser um tanto complicadas que as técnicas de integração não dão conta. Aí vem aquela história toda do teorema das equações diferenciais que nós estudamos. Igual. Só que aqui nós estamos com outros parâmetros. Lá eram os parâmetros relacionados à translação. Aqui a gente está com a rotação. Estão entendendo? Então veja só. Digamos que eu proponho um problema. Agora, vem cá. Eu tenho um corpo girando. Esse corpo está acelerado. Essa aceleração não é uma aceleração de posição, mas sim de rotação. Está acelerado. Ok. Aí eu digo, olha, eu te dou a aceleração e eu gostaria de saber qual é a minha orientação do corpo para um determinado tempo. Será que eu posso dizer isso? Eu sei que se eu der o tempo para você, você sabe qual é a orientação. E sabe qual é a velocidade dessa orientação. Ou seja, como é que está variando ali esse ângulo. E a segunda variação, que é a aceleração. Mas se você der isso aqui, propor, eu te dou isso, será que eu consigo aqui? E aqui de volta, encontrar isso aqui? Veja, nem sempre é simples de fazer isso. Tá? Mas nós podemos estudar primeiro o caso mais simples. Agora, tem o teorema da equação diferenciais que afirma que isso aqui, dado isso, e as condições iniciais que a gente chama de a velocidade e φ, quer dizer, eu tenho uma orientação inicial e uma velocidade inicial. Eu posso ter a velocidade final garantindo a orientação para qualquer tempo, mas mostrando que existe essa função. Mas dizer qual é a função φ, eu não consigo. Só em alguns casos. Que casos são esses? Vamos ver um caso mais concreto. Vamos lá. Que caso vai ser esse? O caso é quando φ, ou desculpa, alfa é constante. Não é? Alfa é constante. Então, se alfa de t é um certo alfa e é uma constante, quem é o φ? Para qualquer tempo, φ de t. Φ de t vai ser um certo φ0, né? Mais ômega 0 t mais um meio de alfa t2.
segue a mesma receita do caso de translação. Nós vimos no passado. E a velocidade angular passa a ser ômega zero e aqui alfa t. Então veja, essas são, digamos assim, as equações de movimento para o caso da rotação quando eu te dou a aceleração alfa. Certo? Então você veja aqui, para qualquer tempo, vamos deixar assim que fica melhor. Para qualquer tempo, você tem, dado isso e isso, naquele tempo, ó, você calcula quem é φ, entenderam? Isso se alfa é constante. Então, se a orientação é uma função constante do tempo, tudo bem. Se não for, vou desculpar a aceleração, se não for, você nem sempre tem uma coisa simples essa. Essa aqui vale para o caso onde alfa é constante. Muito bem. Essa é a ideia principal. Agora veja o seguinte. Obviamente, daqui sai uma outra equação, né? Porque o jeito lá da translação, quer dizer, se você tira o tempo aqui e joga aqui, ó, você sai com uma equação assim. Olha, não é igual. Lá a gente trocava, aqui era V, aqui era A, aqui era X, V de φ. Só que agora a gente tem rotação. Está entendendo? É como se a gente tivesse